Olá, alunos! Vamos dar início à aula 2 para o sexto B de Matemática. Essa aula ela vai abordar transformações geométricas e nós vamos aprender o que são simetrias. Nessa imagem, nós temos a Torre Eiffel em Paris. A Torre Eiffel, se eu imaginar um corte nela, ó, exatamente nessa linha vermelha, ela vai ser exatamente igual à parte esquerda e à parte direita. Nós chamamos essa linha vermelha imaginária aqui, ó, de eixo de simetria. Na natureza, a gente também consegue ver muitos elementos simétricos. A borboleta, se eu fizer uma linha imaginária aqui também vermelha, igual aquela da Torre Eiffel, esse lado esquerdo, ele é igual a esse lado direito. Na flor também, se eu fizer um eixo de simetria aqui, ou um eixo de simetria aqui, ela vai ter vários lados iguais, ela tem esse lado igual a esse, ela tem esse lado igual a esse, e tem outros lugares que eu consigo passar eixos de simetria aqui. Ela tem vários eixos de simetria. Ela Agora nós vamos ver eixo de simetria no quadrado e no retângulo. No retângulo, eu só tenho dois eixos de simetria, esse aqui da vertical e esse aqui da horizontal. Se eu dobrar a folha aqui, eu vou ter duas partes iguais. Se eu dobrar a folha mais uma vez, eu consigo quatro partes iguais com as duas dobras. Então, no retângulo, eu tenho dois eixos de simetria. Já o quadrado, como ele é um retângulo especial, porque ele tem os quatro lados com a mesma medida, eu tenho mais dois eixos de simetria. Então, eu tenho igual ao retângulo, esse eixo aqui da vertical, esse eixo da horizontal, e eu tenho nas duas diagonais, cada uma um eixo de simetria, totalizando quatro eixos de simetria na minha figura. Já no caso dos triângulos, eu tenho três tipos de triângulos. Eu tenho o triângulo equilátero, e aí, ó, em todos os lugares que está passando a reta R, S e T, então eu tenho três eixos de simetria. Eu tenho essa reta T partindo desse vértice até a metade daquele outro lado. Eu tenho a reta R partindo desse vértice até a metade desse lado. E eu tenho a reta S partindo desse vértice até a metade daquele lado, totalizando três eixos de simetria no triângulo equilátero. Isso acontece porque ele tem os três lados iguais. Já o triângulo isósceles, ele só tem dois lados iguais, então eu só consigo traçar um eixo de simetria. E aí esse triângulo aqui, ó, ficou exatamente igual a esse outro triângulo aqui do outro lado. Agora o triângulo escaleno. O triângulo escaleno, ele tem os três lados de medidas diferentes. Isso faz com que ele não tenha eixo de simetria. Não existe eixo de simetria no triângulo escaleno. Agora, no caso de outras figuras planas, aqui no nosso caso é o pentágono. No pentágono, eu tenho 5 vértices no pentágono regular, tá? O que significa ser regular? Ele tem os 5 lados de medidas iguais. Então, em cada vértice, eu puxo um eixo de simetria até a metade do outro lado oposto. Então, eu tenho 5 eixos de simetria no pentágono. Aqui eu tenho outros polígonos regulares. Eu tenho o triângulo, ó, é equilátero também, então tem três eixos de simetria. Aqui o quadrado, então eu tenho quatro eixos de simetria. Aí vocês vão se perguntar, e o círculo? Quantos eixos de simetria tem o círculo? O círculo é um caso que tem infinitos eixos de simetria. Todos eles têm que passar aqui pelo centro do meu círculo, tá? E aí eu consigo traçar infinitos eixos de simetria. Não dá para contar quantos eixos de simetria tem o círculo. Aí tem um caso de simetria no alfabeto e nos números. Por exemplo, se eu escrever a palavra osso, e aí a gente chama essa palavra de palíndromo. Palavra difícil, né? Palíndromo. Por que ela chama palíndromo? Porque se eu ler
daqui, ó, da frente para trás, eu leio osso. Se eu ler desse último o para frente, eu leio o contrário, eu também leio osso. Olha o nome da proana. Se eu ler Ana daqui para da direita, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, dos dois lados vai dar o meu nome, Ana. Então, essas palavras são chamadas de palíndromos, tá? Nos números também. Olha só, 2, 3, 2. Se eu ler do fim para lá, também vai ser 2, 3, 2. Olha o 5005. Se eu ler daqui para cá, 5005. Se eu ler da direita para a esquerda, eu também leio 5005. Então, essas palavras são chamadas de palíndromo. Nós vamos encontrar simetria também na arte. Olha essa obra aqui em cima, ó. Foi dobrada a folha ao meio, foi pingado, ó, pingou cores aqui, ó, na medida que a pessoa queira. Você pode criar o que você quiser. Assim que você dobrar a folha ao meio e você abrir, você vai ter uma obra de arte exatamente igual o lado esquerdo e o lado direito. Talvez vocês até tenham feito já uma obra de arte assim com a Promireia. Dá para fazer uma experiência, ó. A gente tem matemática, que é simetria, e em uma obra de arte. Finalizando agora a nossa aula, né? Vou deixar uns exercícios para vocês fazerem. Esse capítulo ele é bem tranquilo, ele é bem gostoso de fazer. Vocês vão se divertir preenchendo a apostila. Não tenham pressa para fazer. Qualquer dúvida, a gente vai conversar pelo chat. Então, vocês vão fazer os exercícios de aplicação e os propostos do capítulo 5 e as dúvidas a prova tirar pelo chat, tá bom? Bons estudos, beijo, fiquem com Deus.